pela bênção de nós estamos, nós três médios encarnados aqui, temos certeza que, né, nós não estamos só, né? Até porque Deus dá a bênção de nós ter o anjo da guarda e mais os espíritos amigos. Então, contando com isso, então nós contamos com muitas pessoas também desencarnadas. E além disso, nós temos também a presença dos bons espíritos, que nós agradecemos muito, mas muito mesmo, porque sem os bons espíritos nós não damos conta de nada. Apesar de nós sermos muito fracos, mas nós estamos aqui com muita fé, pedindo que nossa reunião seja muito proveitosa, tanto para nós como também para os amigos desencarnados e todos aqueles que desencarnados que quiser acompanhar nossa ideia, a ideia cristã, a ideia do bem. Então, estamos aqui para isso. Então, vamos dar início à nossa reunião, onde o irmão vai ler uma parte muito proveitosa e nós vamos comentar. Então, que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Estamos vendo o nosso livro O Homem Integral, hoje dia 24 de fevereiro de 2025. Estamos no capítulo 1, Fatores de Perturbação. Acredito que hoje nós vamos concluir esse capítulo e já vamos iniciar o próximo, que o título é Rotina. Na última reunião nós vimos, eu coloquei um resumo aqui do quadro interessante sobre os sinais de perturbação de pânico, né? Não está no capítulo assim dessa forma, mas encontrei no estudo justamente desse livro que foi colocado, né, para apresentação. Essa parte à esquerda é exatamente o que está no livro, para a direita foi inserido para ilustrar essa questão dos fatores de perturbação do homem moderno, nossos. O senhor acha que precisa comentar alguma coisa? O senhor quer fazer um comentário sobre isso aqui, seu Maurício? Já vamos direto para o próximo. Já pode ir direto para o assunto. Muito bem. Então hoje nós vamos... esse aqui, ó. Eu leio esse, depois o próximo o senhor faz então, né? Há esperança para terríveis enfermidades que destruíram gerações, enquanto surgem novas doenças totalmente perturbadoras. Então é uma constante, está sempre variando. Surgem novas enfermidades, descobre-se forma de conviver com ela, de administrar as febres, as gripes, as pandemias, e novamente aparecem doenças perturbadoras. A perplexidade domina as paisagens humanas. A gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. Então aqui está ainda falando sobre o que nos perturba, né? E que isso nos deixa muitas vezes perplexos. Se a gente for observar, esses fatores de perturbação aqui, né, são resultado do nosso comportamento. Nós estudamos que essas questões sociais, econômicas, né, como aqui a miséria econômica, o abandono social, é por conta do egoísmo que ainda predomina em nós. E daí acaba que não é oferecido a muitos o conforto, a condição de sobrevivência digna, por conta da concentração de renda, do egoísmo, da visão
distorcida das pessoas, de grandes líderes mundiais. Agora mesmo nós estamos vendo tantas ocorrências aqui mesmo no Brasil, né, as denúncias, no resto do mundo também. A Alemanha, depois de passar pelo horror do nazismo, parece que agora venceu justamente um partido que traz para si, né, a ideia de separar, de ver preconceitos e tudo mais que achava que estava enterrado, que a lição tinha sido aprendida, mas nós seres humanos somos bastante teimosos. Então ela encerra aqui dizendo: há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do ímã do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. É um quadro triste. Quadro triste. Gratidão. Quando você citou aí a Alemanha, né? Aí parece que o que ganhou lá, ele é meio centro-direita, mas ele acaba trazendo para o governo dele as ideias fascistas, né? Inclusive, mesmo o que é mais centro-esquerda, governo de centro-esquerda, também está buscando colocar no próprio governo, colocar em ação, né, ideias também fascistas, porque o número de pessoas cobrando, exigindo ações fascistas está muito grande, acaba se incorporando em governo, mesmo centro-esquerda, porque é questão da quantidade de povo, né, da quantidade grande que cobra isso, ela se torna oficial, né? Então acaba se tornando oficial aquilo que não é nem bom, que não é bom, mas está oficial, porque se é a maioria, as pessoas tendem a atender a maioria. Então, se a maioria está pedindo tal ação, acaba se incorporando nas atividades do próprio governo, que às vezes não tem essa ideia. Por isso que aí fala, mostra essa questão aí, né, das doenças, né? Mas é interessante que há esperança para terríveis enfermidades que destruíram gerações. Mas, enquanto isso, está surgindo novas enfermidades, novas doenças perturbadoras. Hoje nós temos a ansiedade, né? A ansiedade é uma doença que está assim, sendo disseminada no país inteiro, no mundo todo, né? E ela é uma doença, como todas as doenças são espirituais, porque na verdade não tem doença material. A doença material é o reflexo, né, da doença espiritual que reflete no corpo. Mas a origem dela, a origem de toda doença, ela é espiritual, né? Porque toda doença, para que ela se instale no corpo físico, ela se manifesta na alma e manifesta daí da alma para o corpo espiritual e do corpo espiritual no corpo físico. Mas tem alguma doença, como a ansiedade, por exemplo, ela é uma doença assim, bem próxima parece mais com a doença espiritual, porque ela não tem muita ação física, né? A pessoa sente perturbação, sente falta de ar, sente tanta coisa, sente medo, mas quando ela vai fazer um exame de sangue, por exemplo, não dá nada, porque a doença ela é muito mais psico-espiritual, né? E aqui fala no finalzinho, fala assim, que há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do imo do homem, do interior, né, a indiferença pela ordem, pelos valores éticos e pela existência corporal. Então, nós estamos
desvalorizando, né, esses valores mais importantes e acabamos entrando nos valores mais do ódio, do egoísmo, do orgulho e assim por diante. Barçanufo, quer comentar? Então, eu estava vendo vocês falando aí, que assim, eu acho que bem que merecido, né? Que novas doenças, pandemia, mas o que é que nós estamos fazendo para merecer, né? Não vejo fazendo quase nada, né? Aliás, estamos merecendo essas coisas mesmo, pelo jeito, né? Porque eu vejo nos jornais, na televisão, esses governantes também. Eu acho que eu vejo que as coisas estão tudo erradas, assim, sabe? Eu acho que bem que merecido essas pandemias, essas novas doenças. Eu sei que não estou desejando mal para ninguém, mas a gente está só comentando, né? Eu acho que chegou a época de uma apuração, né? Tipo uma apuração, tipo assim, pedreiro, às vezes passa numa área, numa peneira grossa, numa peneira fina, até que chega na areia fina, né? Eu acho que nós estamos mais ou menos como merecendo, né? Fazer o quê, né? A pergunta que fica, estamos fazendo alguma coisa? Estamos fazendo o suficiente? A nossa ação, quanto indivíduo, ela existe? Ou a gente às vezes fica só à margem, né? Só assistindo? Como é que é isso, né? Fatores de perturbação. Eu coloquei mais um quadro daqueles. Tristeza, desânimo, esperança, complexo de inferioridade, incapacidade, questão do ter e o ser. A sonda investigadora penetra o âmago da vida no microscópio e abre todo o universo para informações e esclarecimentos salvadores. A esperança para ter enfermidades que destruíram gerações enquanto surgem novas doenças totalmente perturbadoras que nós vimos aí atrás. A perplexidade domina as paisagens humanas. A gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas palco para o crime no qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. Esse é o nosso quadro. Mas é a esperança, né? Nós estamos descobrindo novas coisas, né? Novas saídas. Mesmo essas questões, né, mentais, que como o seu Maurício disse é a origem de tudo, mesmo ela, muitas pesquisas, né? Hoje se identifica, se diagnostica enfermidades que antes a gente tinha e não sabia que tinha, né? Hoje já tem uma forma, né, de investigar, de tratar, de conviver com certas anomalias para poder melhorar a nossa vida. Aí está o próximo, seu Maurício. Ela diz, né, desumaniza-se o indivíduo entregando-se ao pavor ou entregando-se ao pavor ou gerando pavor, né? Isso. Ou indiferente a ele, ao pavor. Então, a questão de humaniza que o ser humano, a característica de humano é uma coisa boa, né? E às vezes a gente pensa humano é coisa ruim, não, o ser humano é bom. Por isso que fala que muitos desumaniza. Então, muitos de nós, ou geralmente nós, estamos desumanizados. Aí com isso, o que acontece com isso? A gente acaba se entregando ao pavor, né, ou gerando pavor. Os indivíduos
os distúrbios, desculpe, os distúrbios de comportamento aumentam e o despauperio desgoverna. Aqui nós falamos dos distúrbios, né, de comportamento aumentam. O nosso comportamento acaba se desorganizando e nós nos comportamos fora dos padrões desejados, inclusive. Desejados pela espiritualidade, desejados por Deus, planejados por nós no plano espiritual. Uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. Aí vem o futuro, olha, uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. Tem a nossa renovação, né? A sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo-se ao amor, que gera confiança, que arranca da negação e o iriza de luz, de beleza, de esperança. É a grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Então as dificuldades surgem, mas essas dificuldades, como nós estamos analisando pelo que está acontecendo no nosso planeta, o Barça mencionou aí, nosso merecimento a todas essas coisas que estão acontecendo, essa é a grande noite que constringe. E também isso, né, é também o início da alvorada que surge. Então, nós estamos numa época de transição, então os nossos erros estão grandes, nossas dores estão grandes, estão enormes, mas é o início do surgimento de uma época melhor, de uma alvorada, né, de uma época melhor, de uma claridade para nós. Até porque nós falamos muito, né, que a transição significa a transição de um planeta de provas e expiações para passar para ser planeta de regeneração. E o planeta de regeneração será melhor, né? Então nós estamos passando por essas provações difíceis, o planeta todo está passando, por meio de guerra, por momento de ondas de crenças que se julga superior, né? De orgulho, fascismo, por exemplo, que estão surgindo, mas tudo isso é indício de uma melhora. É hora então da gente reagir, né? Aproveitar esse momento e reagir para que a gente possa viver em um mundo melhor. É só. Ela fala que desumaniza. Aí a gente lembra do prefácio, quando ela define o homem pelas correntes filosóficas, psicológicas, pela própria ciência material. O que é o homem? O que é o ser humano? E o próprio título da obra, que é o Homem Integral, também nos leva a essa reflexão, né? O homem. Então nós estamos buscando esse caminho para o homem integral, para o homem completo, né? O homem mais amplo, né? E quando ela fala de desumanismo, nós estamos nos afastando desse homem. E daí se afastando aí ela indica aqui no comecinho pelo medo, né? O pavor é o medo.
o medo que nós próprios geramos, o medo que surge externo a nós e que nós deixamos nos dominar por ele, ou mesmo quando a gente não trata dele, né? Finge que não vê o que está acontecendo à nossa volta, né? Omite-se. Aí você tem que só pensar assim, só um pouquinho. Qual que é o pior, né? Entregar-se ao medo, gerar o medo, ou ser indiferente a tudo isso? Fingir que não acontece, não está acontecendo nada, né? Se omitir. É pior, né? São comportamentos. E daí ela lembra que dos distúrbios de comportamento que estão aumentando. Aumentando e se descobrindo também. Muitos deles a gente até já tinha, mas não era identificado, não era diagnosticado, né? Os distúrbios comportamentais. Hoje cataloga eles, classifica, e aí a gente começa a se enxergar. Então isso é um indício bom, né? Nós estamos buscando nos enxergar. E quando a gente busca se enxergar, a gente busca socorro. Ela até cita aqui, né? O socorro, ele vem na ciência médica, ele vem na religião, ele vem na psicologia, né? Então é uma reação, né, que a gente busca. Então nós estamos nessa busca de se tornar o homem integral, né? A identidade nossa que transcende, para falar identidade cósmica, vai muito além daquilo que nós enxergamos e percebemos. Ela apresenta aqui no finalzinho um caminho de esperança, né? Que fala que após a noite, que assusta, que constringe, que apavora, vem a alvorada. Vem a alvorada que surge. Tenhamos esperança e trabalhemos, né, para que isso aconteça. Trabalhemos dentro de nós, né, principalmente para que esse novo amanhecer surja, essa alvorada surja. O Barçanufo deve ter tido algum problema que ele caiu. E a Francisca chegou e nós nem cumprimentamos, né, Francisca? Seja bem-vinda, boa noite. Você chegou muito quietinha aí, a gente até que se distraiu. Boa noite, Francisca, tudo bem? Tudo bem, mano. Eu coloquei aqui no meu celular assim, em grande, sabe? Aí tá aparecendo só quem fala. Aí, como ela não tava falando, não tá vendo que tinha chegado, não. Seja bem-vinda. Quer fazer algum comentário dessa parte que nós lemos? Não, tá bem. Eu cheguei a começar. Tá. Então, ó, fatores de perturbação. Também algumas imagens aqui, né, que vai ilustrar. Uma imagem feia, né, de destruição, né, natureza e no cérebro do ser humano, onde começa toda essa destruição. E os livros, né, jorrando conhecimento, jorrando para uma nova era, uma nova alvorada. Muito bem. Esse é nosso, né? Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la, triunfar, eis o seu fanal. Então, Deus conta conosco.
né? Nós vivemos atribulado, todo desajustado, mas esse Deus, né, que está presente em todos nós, que está onisciente, onipresente, Ele sabe, né, que nós vamos superar tudo isso, né, que nós vamos renovar o nosso interior, vamos criar uma sociedade melhor, um mundo mais feliz. Que os valores todos estão dentro da gente. Dormem soterrados, ela diz, no íntimo. Mas é por isso que estamos aqui, para despertar, para tirar essa terra. Soterrado quer dizer que está sob terra, né? Para fazer ele emergir, né, esses valores, né? E nas nossas existências corporais, as nossas reencarnações, elas têm esse objetivo, né? E a gente valorizar a nossa própria vida, viver a vida, né? Enfrentar essas atribulações e vencer a nós mesmos, principalmente. Nosso maior desafio é o vencer a nós mesmos, né? Buscar esse controle, esse autocontrole nosso, mostrar para nós mesmos quem que manda, sem arrogância, mas quem que manda, né? Nos desejos, nos impulsos, nos arrastamentos, como diz Kardec, o arrastamento existe, só que ele não é arrastamento irresistível. Podemos, pela nossa vontade, pela nossa boa vontade, vencer esses arrastamentos. Gratidão. Aí ele continua falando neste homem atribulado do nosso dia, que o homem cheio de discórdia, dificuldades, problemas. A divindade deposita confiança. Olha, interessante, né? Deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Então, Deus, né, a divindade, quando fala divindade, é toda equipe divina que comanda, né? Então, pensando aqui em Jesus, que é o governador do planeta, ele deposita confiança em nós, atribulados, sofredores, desequilibrados. Ele acredita em nós, deposita confiança que a gente possa contribuir também para um mundo melhor e para uma sociedade mais feliz. Ela fala que buscar os valores, né, que dormem soterrado no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. Então, buscar valores, nós precisamos de buscar os nossos valores que estão dormindo em nós, né? Porque lembrando que Deus nos criou bom. Só que simples, ignorante. Mas nenhum de nós foi criado mal. Foi criado simples, mas com a semente do amor. Aí fala, né, que a gente tem que buscar valores, né? Que dorme, que está soterrado em nós, que não está aparecendo ainda. Para que nós possamos fazer isso mudar, né, melhorar. Uma palavra que eu acho que nunca vi, parece-me, assim, não estou lembrando dela, aí está observando aqui, aí vai encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis seu fanal, que significa sinal luminoso, né, tocha, significa farol, significa faixa de luz. Em vez da autora colocar faixa de luz, em vez dela colocar farol, ela foi colocar fanal. Ela usa um palavreado diferente, né? Não muito comum. Não é muito comum para nós, né? Porque isso... pelo contexto aqui, ainda bem que o senhor falou, porque eu estava imaginando o fanal aí como objetivo.
Eu também, não, assim, dá para entender que é o objetivo. Eu pensei, mas aí eu vim aqui buscar se realmente, aí fala. Mas na verdade é o objetivo mesmo, sabe por quê? Porque se você tem um sinal luminoso e você tem que atingir ele, é o quê? É o objetivo também, né? Acaba não tá errado não, a ideia do objetivo também. É interessante a questão de significação de palavras, porque depende da região que você vive, do grupo social que você convive. Tem palavras que é mais usada, por exemplo, às vezes palavra que é usada lá no Nordeste e que eu desconheço. Eu chego lá, alguém fala e eu vou procurar no dicionário, tá lá no dicionário. Apenas porque na minha região não usava, né? São palavras utilizáveis, normal, mas na região minha, no meu grupo social, ela não é utilizada. Então, Ok. Para frente. Fatores de perturbação. Que tal alguns? Esse aqui nós já vimos. É só uma apresentação aqui. Lei do progresso. Quadro aqui de evolução. Vamos para frente. Então tá. Aí agora nós vamos para o capítulo 2, que é a rotina. Já estamos 8h32. Começamos na semana que vem ou vamos fazer um quadro pelo menos hoje? Eu acho que dá pra fazer pelo menos mais um quadro, né? Um quadro, né? São nós três que dá pressa. Então tá. Esse é seu ou não? Eu acho que sim. A natural transformação social decorrente dos efeitos da ciência aliada à tecnologia a partir do século XIX, lembrando da época de Kardec, impôs que o individualismo competitivo pós-renascentista cedesse lugar ao coletivismo industrial e comunitário da atualidade. Então, estamos colocando em um contexto histórico, né? Então, a transformação social fala dos efeitos da ciência e da tecnologia do século XIX. Tudo isso impôs ao individualismo, que nós somos individualistas, né? Competitivo, pós-renascentista, cedesse lugar ao coletivismo industrial e comunitário da atualidade. Quando você fala que coletivismo, já vê uma coisa boa, né? Porque em vez do individualismo, passa ao coletivismo. O trabalho é de grupo. E o comunitário da atualidade, que é o trabalho de acordo dentro da comunidade. Aí a cisão é rompimento, né? A cisão decorrente do pensamento cartesiano na dicotomia do corpo e da alma. Dicotomia lembra duas coisas contrárias, né? Dicotomia corpo e alma ensejou, provocou, né, uma radical mudança nos hábitos da sociedade, dando surgimento a uma série de conflitos que irrompem na personalidade humana e conduzem a alienações perturbadoras. Então, tudo isso é cisão corpo e alma, né, do pensamento cartesiano de corpo e alma. Essa mudança que nós tivemos, esse rompimento, que a gente acaba ficando muito mais com o corpo do que com a alma, aí provoca, né, conduzem-nos a alienações perturbadoras que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Antes, os tabus e as superstições geravam comportamentos extravagantes.
e a falsa moral mascaravam os erros que se tornavam fatores de desagregação da personalidade a serviço da hipocrisia refinada. Então, os tabus eram muito maiores, né? Os tabus anteriores. As superstições eram também, né? Que geravam os comportamentos aí vem a falsa moral, mascarava os erros. Então, hoje nós estamos vivendo isso ainda, né? Da falsa moral. E essa falsa moral faz mascarar os erros, né? Os erros ficam escondidos. Então, a minha moral é boa e a moral do outro é ruim, mas às vezes eu faço muito mais mal do que o outro, né? Acontece muito isso, é uma forma de mascarar. Tem um comportamento bonito, comportamento. Inclusive hoje, nós estamos percebendo que está acontecendo muito isso, da nova ideologia, né? Essa ideologia que está surgindo, que surgiu e que está muito crescente para os grupos políticos, a ideologia da falsa moral, ou seja, a minha moral é boa e a moral do outro é ruim, embora eu faça muito mais mal do que o outro, mas a minha moral é boa, porque ela é pregada pela igreja, pregada por alguém de uma classe social mais alta, e assim por diante. Ainda para que a mudança de hábitos, no entanto, liberou o homem de algumas fobias e mecanismos de aversão perniciosas, impôs outros padrões comportamentais de massificação, nos quais surgem novos ídolos e mitos devoradores que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Então, essa mudança de hábito fala que liberou o homem de algumas fobias, que são mecanismos de aversão perniciosos, mas só impôs outros padrões comportamentais de massificação. Então, esses comportamentos nossos de idolatrar, por exemplo, que mostra que surgem novos ídolos, mitos. Está vendo hoje, né? Os ídolos do futebol, ídolos da música, ídolos da igreja, ídolos da política. São vários ídolos que nós, em vez de nós, desde Moisés, teve não adorar os ídolos, né? E Moisés veio nos 10 mandamentos. Mas só que hoje nós estamos criando isso, estamos adorando os ídolos de todas as partes. Isso gera desequilíbrio, né? Era isto. Ok. A mudança, né? Nós observamos mudanças de hábitos assim muito, muito grande. A tecnologia, né, trouxe para nós. Ao mesmo tempo que nós nos tornamos uma grande coletividade, mas ainda há essa competição, né? Essa competição raivosa, né? Individualismo coletivo e individualismo competitivo, aliás, e coletivismo industrial e comunitário da atualidade. Então, hoje, por exemplo, com as redes sociais, né? Não tem mais fronteiras. Então, nós somos uma grande comunidade, mas também que disputa, né? Que está concorrendo, que cria novos hábitos. Esses novos hábitos fortalecem algumas emoções desagradáveis, né? De competição, seja na questão de vaidades pessoais, né? Além desses ídolos que o senhor citou, tem o pessoal, né, das redes sociais, né, que são os ídolos criados nas redes sociais, né? E hoje é muito fácil, né, criar isso aí, né? E eles levam a mudanças comportamentais em todos nós, é muito perigoso, inclusive, né?
as autoridades, no caso em especial a nossa aqui brasileira, a gente vê o esforço que tem de regular isso aí e a dificuldade que tem. A internet, ela por mais que se tente controlar, não consegue. Ela foi criada para não ter controle sobre ela. E eles não conseguem, né? Limitar. E acaba que ela leva a padrões comportamentais muito de massificação, né? Que não é bom. Não é bom mesmo. Muito bem, nós já estamos no nosso horário, né? 20h41. Tá por sua conta, seu Maurício. Então, voltando à questão da internet, você falou das redes, né? Das redes digitais. Eu fiquei pensando aqui, parece que elas vieram já para o planeta de regeneração. Porque se ela não tem controle, ela é típica do planeta de regeneração, onde as pessoas mesmo, cada um vai saber controlar, né? Então ela não tem controle, a gente vai saber controlar. Eu acho que ela já veio para isso, né? Vamos aprender. Para aprender a controlar, para chegar no planeta na época do planeta de regeneração. Então vamos lá, né? Deixa eu